Meeting is being recorded. Boa tarde, queridos profs. Mais um encontro. Espero que vocês estejam bem. Tá chegando a época de Micael, hein, gente? Época de Micael começa a dar uma apertadinha, começa a nos testar com vários desafios, não se assustem. Eu percebo essa energia assim micaélica chegando de longe há bastante tempo já. Só para vocês ficarem ligados também. Bom, hoje a gente tem vários assuntos, mas, já faz um tempinho, eh bom, eu não vou começar por esse lugar não, eu vou começar pela Fê, que não tá aqui. Tem uma Fê que tá aqui, tem uma que não tá. Já faz algum tempinho, eu não sei exatamente qual foi o nosso encontro desse ano e eu não consigo rever todos para encontrar. Mas eu já dei várias dicas sobre a matemática, né, e eu não sei gente, aonde que foi. Eu acho que vocês estavam precisando dessa informação, eu vou tentar encontrar. Quem souber e estiver assistindo a gravação, viu há pouco tempo esse encontro, me avisa, tá, só para eu ficar mais ligada. Porque geralmente a gente trata de vários assuntos, né, mas às vezes a gente fica um tempão falando ou de matemática ou de letras. Aí às vezes até eu escolho a capa do Zoom indicando um pouco isso, para eu também me achar melhor depois. Mas, eu dei alguma ajuda para Fernanda sobre a matemática, e fiquei sentindo de começar por esse ponto de é o seguinte, quando chegam os números arábicos, Eh, muitos de vocês estão chegando com uma operação agora um pouco mais sistematizada, né. O ideal é que a convivência com o pensamento das operações, né, com a com as historinhas das operações já tivesse acontecendo desde o começo, né. Mesmo que, eh, eu não estivesse registrando nada no caderno, eh, então não necessariamente, eh, ai Laida, nossa, minha primeira temporada de números eu fiquei preocupada só com qualidade dos números. Eu não fiz nada de operação, não fiz nenhuma conta, nada, nada, nada. Bom, gente, eu nunca vivi isso, tá, os meus estágios, a minha vivência, as minhas referências de professor de seminário, sempre foi uma coisa de acordar a matemática. Então, desde a primeira época a gente já fazia, né, eu conto para vocês isso. Eu dava uns minutinhos, as crianças iam lá para fora, pegavam elementos da natureza, a gente ficava muito no concreto, mas eu já ficava fazendo aquelas brincadeiras de mostrar os dedinhos e propor contas, sem me preocupar em apresentação nenhuma de gnomo, ou de meninos, ou de seja o que for que a gente use como imagem para apresentar as operações. É só uma coisa bem simples, assim, esse número mais esse número menos esse número tantas vezes, esse número dividido por 2 crianças, esse número sabe? Uma criança de primeiro ano, ela já reconhece isso na vida dela, né, ela já reconhece, ela pode não saber como é o sinal do mais, ela pode não entender muito bem, eh, o quantas vezes, né, isso aqui tantas vezes, ela pode provavelmente ela não vai saber de cabeça, né, "Ah, esse número tantas vezes", ela vai precisar do concreto, né. Mesmo que eu mostre esse número e eu fale assim para ela: "Esse número 2 vezes", ela vai precisar botar esse número e vai precisar botar esse número de novo, olhar aquilo e falar: "Ah, tá", né. Claro que tem crianças que são mais sagazes, mas eu tô falando, assim, do comecinho do ano, né. E e aí vários profs me falam assim: "Não, Laila, eu não fiz isso. Agora em agosto que eu tô começando". Opa, então gente, vamos embora, sabe, vamos embora, mas por que que eu estou trazendo isso?
Porque eu acho que a sistematização do caderno, ela pode ser mais lúdica e mais simples do que aqueles exemplos que a Fê trouxe ali no grupo, tá. Aquele caderninho ele tá perfeito para o segundo ano, né. Na verdade ele tem um pequeno ajustezinho fino ali para ficar perfeito, mas ele já tá muito bom para o segundo ano. Para o primeiro ano, ele já tem informação demais. E eu acho que as bolinhas são legais, mas eu sinto que pode ser mais encantador se a gente usa, eh, elementos da natureza. Flores, penas, bolinhas de sabão, cristais, joaninhas, cogumelos, só para não parecer que tem que ser só fruta, legume, tá? Não precisa ser tão óbvio, pode ser mais lúdico ainda. Eh, e isso não quer dizer que a gente não chegue em continhas mais elaboradas, tá? É até legal a gente chegar em continhas mais elaboradas, eh, por exemplo, um cestinho aonde eu tenho, eh, 20 florzinhas e eu tenho que dividir por 4 crianças, sabe? Umas coisas assim, um pouquinho maiores. Vou aproveitar até porque a Fê Novais, que está aqui no Zoom, ela me mandou um áudio essa semana me falando isso: "Laida, e aí os números grandes, né?" Bom, os números grandes eles podem chegar de várias formas, algumas eu acho que são bem óbvias, vocês já devem estar fazendo, né, na roda, contando de trás para frente, pulando corda, batendo palma, batendo pé, marchando, né, pulando de 2 em 2, pulando de 3 em 3, né, isso não é: "Ai, não, mas eu estou trabalhando a tabuada", tá trabalhando a tabuada, mas a tabuada sistematizada, estruturada, apresentada, né, repetida, muitas vezes é conteúdo de segundo ano, mas a gente tem que apresentar a multiplicação, né. Então, mora dentro da multiplicação essas casinhas mais estruturadas que são as tabuadinhas, e tá tudo bem com isso, né. Inclusive, na Criança Querida tem algumas indicações muito legais, assim, da gente pegar, eh pega 3 crianças, por exemplo, né, e aí esse daqui anda de 2 em 2, esse daqui anda de 3 em 3, esse daqui anda de 4 em 4. E eles perceberem que tem lugares que, opa, eles estão no mesmo lugar, né, não sei se vocês estão percebendo isso, né, mas é 2, 4, 6, o outro vai 3, 6, chegou no mesmo lugar. Né, a gente poderia pensar em fazer uns trilhos no chão, em estar tudo escrito como se fosse umas amarelinhas, uns trilhos de trem, eu adorava fazer trilho de trem para desenhar. E aí a gente fazer essa brincadeira, né, de: "Opa, chegamos no mesmo número. Quantos passos você deu?". "Ah, eu dei 3". "Ah, você deu 2". "Ah, que legal". Aquilo fica na cabeça da criança, né. 2, 4, 6, 8. Opa, agora eu encontrei com o meu amigo que está lá no trilho do 4. Estamos os 2 no 8. Quantos passos você deu? Nossa, eu dei 4 passos. Ah, eu dei só 2. Ah, que legal, tá? A gente colocar eles para o meu tutor, quando eu estava na escola, ele falava que isso era uma ginástica mental, que a matemática ela é muito espiritual e ela mora é como se quando ela encarnasse na matéria, ela morasse nas nossas pernas, ela morasse no nosso, né, no nosso movimento, não é à toa que ela é irmã da música, né. Então, a gente pensar em brincadeiras desse tipo, né. Eh, Só porque essa eu passei pelo livro essa semana e falei: "Nossa, essa ideia é muito legal, vou acordar ela para a galera que nunca pensou em fazer isso". Eh Então é isso, tá? Eu vou Fê, se você estiver por aí, me refresca as tuas deixa eu ver se eu acho aqui. Orientação para desenho dirigido,
Como trazer os números maiores que surgem nos problemas? Já trouxe isso um pouquinho, mas posso trazer outros exemplos. E limites. Eu acho que os limites, você está falando de relacionamento com as crianças, mas eu vou precisar de ajuda para me lembrar de mais detalhes. Então, orientação para desenho dirigido. Eu contei para a Fê Novaes que lá no curso de desenho para professores de primeiro ano, que alguns de vocês, inclusive, estão fazendo todas as aulas, a primeira aula é de desenho dirigido. E aí lá eu mostro um caminho muito seguro, muito tranquilo, de vocês irem planejando as aulas e praticando em casa e fazendo esse caminho de um jeitinho que vocês se sintam seguros com as crianças, de maneira a evitar ao máximo uma coisa de ficar ou muito estagnado, muito repetitivo, ou de repente dar passos muito grandes e as crianças entrarem num lugar que é muito desafiador, que é, ai, não sei desenhar, ai, não está igual da pró, é muito autoexigência, porque não estão conseguindo, porque na verdade não teve uma preparação, um cuidado do prof de construir esse caminho de uma maneira segura, de uma maneira consistente, para as crianças estarem desenhando. A pergunta da Fê no meu áudio era: eu ensino as crianças a desenhar, né? No desenho dirigido, sim. No desenho dirigido, sim. Tá? Na aquarela, só porque tem gente meio perdidinha na aquarela, a aquarela toda, o currículo da aquarela do primeiro ano é vivência das cores. Papel bem molhado, tinta bem diluída, vivência de todas as cores primárias. Depois que eu saio das primárias, eu posso fazer encontros de cores, sempre com uma condução muito lúdica, sem as cores se encostarem, tá? Sempre acontece alguma coisa na história que a gente vai contando para as crianças que as cores não se tocam. Só para as crianças também vivenciarem no campo dos sentimentos o que aquela união, aquelas duas cores no papel provocam em mim, mas não necessariamente o nascimento de uma terceira cor. Dependendo do professor, dependendo do contexto da turma, sempre, né, gente? Dependendo da constelação de turma, dependendo da segurança do professor, depois de todas as variações possíveis, porque é um leque muito, muito grande, né? As cores vindo de dentro para fora, um movimento mais circular, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima, combinações de pode ser o amarelo com azul, de combinações, sem necessariamente ainda surgir as cores secundárias, mas tem prof que traz as secundárias no primeiro ano, tá? Eu acho que depende muito do professor e da constelação da turma. Tem criança bem madurinha que vai para o primeiro ano, tem professor bem seguro, com currículo de aquarela, que dá conta de fazer isso. É, mas não precisa, tá? A gente também dá conta de começar o segundo ano apresentando as secundárias, e aí vamos para as complementares, e aí vamos para os ambientes simples de cores no segundo, tá bom? Nos ambientes seguros de cores misturadinhas, uma boa proposta para o segundo grama, assim, da aquarela. Agora eu vou voltar. No desenho dirigido, eu começo também apresentando as cores, né? Então pode ser só o degradê do amarelo ouro, só o degradê, né? Dos vermelhos, dos azuis. Depois a gente pode fazer os degradês que quando as extremidades do papel são é, mais pesadas, são mais pigmentadas, são mais tingidas, né? O degradê ele tá o forte para fora, o leve dentro. Então, só para vocês visualizarem um pouco, né? Tem o amarelo limão, bem forte aqui em cima, e conforme ele vai entrando para dentro da folha, ele vai ficando bem levinho, mas ele vai até o meio da folha. O azul da Prússia está bem fortão aqui embaixo, conforme ele vai subindo, ele vai ficando bem levinho. O que vai acontecer no meio?
no meio vai surgir um verde muito levinho, muito brilhante, porque é exatamente o lugar mais leve, né, mais brilhante, mais, com menos, giz, né, no papel. E aí começam a surgir cenas muito simples ali no meio, né. Ou, e aí a gente pode pensar que o verde, ele remete mais ao frescor, ao broto, à grama verdinha, a ao né, a chegada da primavera, que a gente poderia fazer, né, brotinhos, galinhos, folhinhas, né. O laranja, que é a combinação do ouro com o zinabre, remete mais a uma coisa meio outonal, mais sequinha, né, mais, eh, quentinha. Então a gente poderia trazer, sei lá, uma abóbora, uma laranja, uma combinação de elementos, né, um cogumelinho, tá? Composições simples, tá? O roxinho, né, tem mais essa atmosfera da primavera, então, de repente, uma árvore, com menos folhagens, né, um bichinho que remete mais ao inverno, como um coelhinho, né, tá bom? Só para vocês terem algumas ideias, a gente vai, evoluindo. Mas, gente, sem condição de passar por uma aula inteira de, desenho dirigido num Zoom desses que a gente tem um monte de assunto para tratar. Então eu tô passando de flash, e vocês sabem que essa aula, né, vale ouro, ela é enorme, eu dou várias dicas, eu mostro um monte de desenho, e eu ainda mostro aquele PDF que tem tudo estruturado com vários exemplos para vocês planejarem as aquarelas do ano, os desenhos dirigidos do ano. Então vale muito a pena essa aula lá. Mas só para vocês saberem aonde a gente vai chegar. Depois dos casamentos, então a gente pode ir para o círculo das cores, depois do círculo das cores com imagens poéticas, mas bem simples. As imagens a gente começa com elementos da natureza bem simples, depois a gente passa por bichinhos bem simples, contando para as crianças que a gente vem de formas geométricas primeiro, depois a gente vai recheando esses bichinhos, né? Começando por bichinhos bem simples no primeiro ano, né, passarinhos, coelhos, ovelhinhas, né, bichinhos fofinhos e fáceis de fazer. Depois disso, a gente já pode começar a pensar em pequenas composições de época, estruturar um pouco esses, a proporção de corpo humano, um pouquinho de volume, nada muito complexo, tudo bem simples ainda, mas a ideia é chegar no final do ano tendo apresentado, desenhos de elementos humanos, animais, todos os casamentos das cores, as crianças conseguirem fazer um círculo, bem feito, né, com uma cor entrando, mergulhando dentro da outra, sem ficar um disco de pizza todo marcado, né. São bons treinos para a gente como prof também, muito bons, né, porque a gente tem que pensar que no segundo ano, tem muito professor que já faz, por exemplo, na época da gotinha d'água, desenhos dirigidos bem elaboradinhos, de praia, de moinho, né, daquela aventura toda da saga da gotinha d'água. Depois, na época do Senhor do Tempo, também faz cenas super elaboradinhas de estações do ano, né, então a gente tem que, eu gosto muito de contar para vocês isso, assim, eh, tem que estar sempre ligado aonde eu preciso chegar. Eu já tenho que, a essa altura, em agosto, eu já tenho que saber o que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, do segundo ano, né, porque senão eu não consigo preparar minha turma para isso, capacitá-los para chegarem seguros nesse lugar, né. Se o ano que vem é o ano das tabuadas, as crianças precisam saber muito bem quem é o gnomo de vezes, gente, né, ou seja lá, o cavaleiro do vezes, o gnomo multiplicador, ou a fada da multiplicação, não sei qual é a imagem que vocês vão usar, mas não dá para vocês apresentarem o vezes no segundo ano, sabe, tem coisas que precisam chegar no primeiro. Fala, Fê.
Laida, é uma dúvida. Eu vou dar uma olhadinha na aula de desenho dirigido, que eu acho que vai ser importante. Mas só uma dúvida, essa orientação para o desenho, eu faço em giz na lousa ou eu coloco como aquarela, penduro uma folha e faço com giz para que eles vejam? Qual é a sua orientação? Você faz com o giz de cera. Na Tá. verdade, eu sempre trazia para as crianças, igual eu faço na minha aula de desenho para as crianças, sabe? Uhum, Eu trago o projeto, pronto. Ó, uhum, essa é a nossa inspiração hoje. Olha o que que a prof trouxe de presente. Tá? Esse é o nosso objetivo hoje, como vivência artística. Eu gostava de, desde o primeiro ano, destacar muito para as crianças que o nosso objetivo no desenho dirigido, na aquarela, em qualquer trabalho artístico, não é chegar num lugar que é igual ao da prof, tá? Eu repetia muito isso para eles, e hoje em dia eu tenho várias turmas de desenho para criança que eu repito isso que nem um mantra. Falo, eu não estou aqui para ensinar vocês a desenhar igual a mim. Eu tô aqui para ensinar vocês a desenhar o melhor que vocês podem, com o coração de desenhista e artista que vocês têm, tá? Porque a prof é a prof, vocês são vocês. Isso é bem importante, né? Quando a gente tá. traz uma proposta pronta. Aí a gente explica, ó, o que que a prof fez aqui? Ó, o amarelo ouro tá vindo de baixo para cima, num degradê bem delicado. O vermelho zinabre tá vindo de cima para baixo, né? As partes mais concentradas, as partes mais escurecidas, mais trabalhadas, são nas extremidades do papel. Repara que no meio é leve, é delicado para uma coisa poder surgir, né? E aí a gente pode até fazer em duas etapas, né? Numa semana a gente pode pensar que todos os projetos a gente pode criar um ambiente de cor primeiro, na semana seguinte a gente cria a imagem. Ah, não, Laida, minha turma é muito sagaz, é muito agilizada, é muito rápida, então dá para eu fazer tudo junto. Aí cada um vai ajustar conforme a sua turminha, né? Tem gente que tem turma pequena, tem gente que tem turma grande, é, então é isso, tá? Então eu sempre trazia o projeto, prendia e depois fazia juntinho com eles. No giz de cera, porque é claro que vão ter propostas que a gente faz como presente durante o ano, que são na lousa, que vão ser presentes para as crianças, algumas que as crianças vão se inspirar para fazer no caderno ou como uma proposta para exposição pedagógica. Mas no primeiro ano a gente vai precisar contar para eles, eles vão precisar praticar bastante para eles entenderem que no giz de cera, para a gente fazer acabamento de textura, de volume, de profundidade, de perspectiva, a gente coloca mais escuro, a gente coloca mais pigmento e vai deixando a cena com mais volume, colocando mais escuro, né? Colocando mais camadas. A gente começa bem leve e vai colocando mais camadas para ficar cada vez, né, mais na lousa são mais camadas também, é claro, mas são mais camadas de luz. E isso demora um pouco para fazer sentido dentro da cabeça das crianças, né? Isso pode deixar eles um pouco confusos. Então, eu acho que esse passo a passo do giz de cera, ele é muito importante para as crianças depois se sentirem seguras com qualquer coisa que a gente propor, tá? É, não sei se já tá bom essa história do desenho dirigido, se a gente já pode passar para outro ponto. Como era uma coisa que veio de ti, Tá ótimo, Laida. você acha que Obrigada. já tá tranquilo? Você quer aproveitar e perguntar Já. mais alguma coisa? Tá, Não, show. eu vou assistir a aula depois, Como acho que vai me trazer os ajudar. números maiores, né? Tá bom. E aí você traz também uma outra coisa que é como trazer os números maiores que surgem nos problemas. Você quer explicar um pouco mais para os teus colegas entenderem o que foi isso que você colocou ali? Não. Tá. Posso seguir. É, nos É. probleminhas vão surgir, por exemplo, o 20, né, o 21. Na contagem, a gente já chega nisso, né? As crianças já contaram até 100, na verdade, não por algo proposto, mas por vontade, então foi.
mas na escrita. Então, eles sabem contar, eles sabem chegar até o 20, pegar 20, 30 pedrinhas lá na caixinha, mas às vezes não sabe escrever, né? Como que eu trabalho isso? Eu apresento, eu achei legal a sua ideia de trazer as famílias, né, com a mamãe, e isso reforça também para que lado é virado o número. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eles sabem contar, mas tem dúvida. Nossa, é o 15, como que é o 15? Tá? Então, já contei para vocês isso. A imagem que eu usei foi a da mamãe. Então, a primeira família eu contei para as crianças que era a família da mamãe zero. Então, antes de todos esses números, tem um zero. Mas o que que acontece quando tem um zero na frente do 2? A gente conta para todo mundo que é o 2. E aí eles até me perguntaram: poxa, prof, então tem um zero na frente do 2? Tem, mas a gente não precisa escrever ele antes do 2. Essa mamãe ela é bem discreta, ela é bem tímida, ela é bem delicada, ela é bem, né? Eu usei muito essa imagem da discrição, né? Ela fica ali zelando pelos filhos, mas os filhos não precisam ficar contando para todo mundo sabe que ela está ali, né? E aí depois eu pedi até para eles, um dos deveres de casa foi chegar para as famílias, e eu mandei um áudio para as famílias depois também explicando essa proposta, para eles terem mais referências em casa, né? De momentos que, por exemplo, um adulto precisa saber disso e preencher, por exemplo. Aí os pais deram vários exemplos, né? De quando eles têm que preencher um formulário, às vezes tem espaço para dois números, e aí eles vão colocar o 02, né? Ah, às vezes. Teve pais que mostraram calendários que tinham isso, deram vários exemplos para as crianças. E aí, na sala, o que a gente fez? Uma mamãe bem bonita, de trança, barrigão, e dentro dessa barriga tem um zero. E aí tem todos os filhinhos até o 9. É legal vocês aproveitarem, inclusive, para eles estarem. Quando o número olha para a esquerda, né? Ele tá olhando para a mamãe, né? E os 5 e os 6 de repente estarem distraídos, olhando para outra coisa. A gente pode fazer uma pipa voando, aproveitar agosto, não sei, trazer alguma coisa. É... E o 8, por exemplo, fazer ele um pouquinho mais voltadinho para frente, né? Fazer ele mais harmônico, viradinho para frente, porque ele não olha para lugar nenhum, né? E aí, depois dessa família, eu fui. A gente escreveu essa família toda com pontinhos de luz entre eles. Quem é essa família? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois eu contei para eles algumas famílias, né? Aí a família do 11, 12, 13, quem é essa mamãe? Aí teve criança super sagaz que na hora essa é a mamãe 10, né? Quem a gente vai botar dentro do barrigão? O 10, né? E aí essa mamãe, ela doa esse um para todos os seus filhinhos. Então os filhinhos continuam sendo o 1, o 2, o 3, só que eles ganham esse um da mamãe. E aí fica 11, 12, 13, 14, 15, blá, blá, blá. A gente escreve também essa família toda. Depois, vamos para a família do 20, né? Eu acho que com a minha turma eu devo ter colocado no caderno, de repente, até a família dos 50. Não necessariamente juntos, tá? Eu fazia essa brincadeira, a gente conversava um pouco sobre isso, eu deixava isso bonito em algum lugar, e aí, de repente, eu falava assim, gente, hoje o dever de casa é fazer a família do 30. E eles ficavam, nossa, prof, que difícil. Mas, na verdade, eles não achavam mais difícil porque eles já tinham pego a lógica do raciocínio, né? O 30 está dentro da barriga, o 13 ela empresta para todo mundo, e os filhinhos continuam sendo o 1 até o 9, só que eles ganham o 3 na frente, e aí vira o 31, o 32, que eles já reconhecem, porque a gente já fez na roda, a gente já fez na corda, a gente já fez com palmas, então as coisas vão começando a se encaixar, tá? Mas eu acho muito importante sistematizar. Né? Tem alguns profs que lá no segundo ano fazem, já estão no 100, né, nas famílias de dentro do 100 ao 200, a gente começa a esticar um pouquinho mais isso também, né?
então como dever de casa lá no segundo ano, para eles estarem saradinhos para dar conta de, por exemplo, gente, como dever de casa, hoje a gente vai fazendo o caderno do 120 ao 140, para ver ainda quem ainda está espelhando números, quem, quando chega numa transição de família, não se embola, né? Então, para chegar nesse lugar, no primeiro ano, agora nessa reta final do ano, tem que dar uma tem que dar uma corridinha. Então, o que eu pontuei para as profs que ainda estão muito apegadinhas com os romanos foi, gente, tá na hora de passar para o arábico, dar esse pulinho para as operações para estruturar um pouco mais, porque agora tem que chegar essas famílias, tem que chegar essa referência, essa imagem das operações, né? Isso precisa estar mais organizado, isso precisa estar bem vivencial na turma com concreto, mas também tem que estar no caderno. Então, o que acontece quando a gente estica muito essa vivência dos romanos é que o resto fica tudo apertado, sabe? Então, já vai passando, já vai tocando, sabe? Isso. É, não precisa usar tantos dias, né? Já vai dando uns pulinhos, vai trazendo exemplos, vai fazendo a coisa de um jeito bem divertido, bem engraçado, e aí já apresenta uma imagem legal para essa transição para os arábicos, né? Porque aí eu acho que a gente tem muita coisa legal para fazer com as crianças, no caderno, em sala, jogos, então acho que é isso. Fê, como é que ficou? Era isso que você queria? Era essa imagem te contempla? Você, Sim, como é que tá? Sim, super. super. Uma É, outra acho que é legal. brincadeira legal de dever de casa, Fê, quando a gente está na época, né, bom, na verdade, depois que tu saíres do romano mesmo, passar para os arábicos, né? E aí você já tiver apresentado pelo menos a família do zero toda, né? A gente pode brincar. Essa brincadeira eu comecei a fazer quando eu já tinha apresentado as famílias todas até o 30, tá? Já tinha apresentado a família do zero, a do 10, a do 20 e a do 30. Eu comecei a fazer a brincadeira da charada do carteiro e também uma brincadeira de quem são os amigos que estão na frente e que estão atrás, o antecessor e o sucessor. Então eu colocava um número, isso pode inclusive ser dever de casa, ou a gente pode separar a turma em duplas e eles resolverem juntos, tem várias possibilidades, né? A minha turma gostava muito de trabalhos em dupla, trabalhos em trios, eles piravam quando eu falava que eu podia fazer grupos, podia fazer duplas. É, antecessor e sucessor. Você coloca um número, né? E aí, quem está perto? Quem são os números vizinhos, né? E aí você não precisa necessariamente falar antecessor e sucessor, mas eu gostava também de vez em quando trazer umas palavras assim, né? Aí tem aquele que fala, prof, o que é isso? Do que você está falando? Antecessor é aquele que vem antes, sucessor é aquele que vem depois. E aí, mas por que sucessor? Ah, vamos investigar. Por que é sucessor? E aí a gente ficava, né? Dever de casa, perguntar para as famílias. Eu sempre colocava, sempre mandava umas buchas assim para a família também se mexer, pegar dicionário. Não vale procurar no Google. É, e aí a gente fazia isso, eu mandava pelo menos 3, 4 parezinhos que as crianças tinham que preencher, né? O 8, quem tá antes, quem tá depois. O 13, quem tá antes, quem tá depois. O 24, quem tá antes, quem tá depois, né? O 27, quem tá antes, quem tá depois, tá? Isso também é bem legal. A charada do carteiro também trabalha isso, né? Que são as casinhas, e aí eu conto uma história de um carteiro que acabou de chegar no correio. Nossa, ele é muito tontinho, toda hora ele esquece os endereços que ele tem que entregar, e as cartas ele também se embaralha todo. E aí, nessa sequência de casinhas, tem esse número, e essa casinha ele não achou a placa. E aí, primeiro ele tem que descobrir qual é o número daquela casa, e aí depois a gente poder ajudar ele a entregar a carta no lugar certo, né? É sempre uma brincadeirinha mais ou menos assim. É, e é isso, tá? Eu acho que assim fica com quitanda, né? Com aquela história da quitandinha, da padaria, também já podem surgir números que eles precisam escrever que são um pouquinho maiores, né? É, então,
eu gostava de fazer o seguinte, como eles ainda tinham muita sede de desenhar coisas bonitinhas, coisas fofas, coisas gostosas, eu fazia, nosso acordo era, o problema todo é em desenho, mas a resposta tem que ser um número. E aí, na hora da resposta que eu sacava, né, se eles não estavam espelhando, se estavam fazendo a continha direito, se estavam fazendo com capricho, se estavam conseguindo localizar em qual família estava aquele número, tá bom? Então, deixa aqui ó, essas sugestões. Agora, a tua último ponto, Fê, era limites. Me explica melhor. Bom, eu tenho alguns desafios na sala, também não sou a favor desses mil diagnósticos que surgem, né? Mas para mim, eu acho que é muito criança sendo criança, né? Eu recebi uma criança no jardim que a mãe me trouxe tanta coisa, passava por tanto especialista, e eu falei, olha, eu não estou enxergando isso, então eu não vou levar para você uma coisa que eu vejo criança sendo criança, né? Mas enfim, na minha sala eu tenho uma criança autista, nível 2 de suporte, assim, bem, uma criança que acho que vai precisar de uma medicação aí, é algo bem sério, né? Assim, suspeita-se de uma esquizofrenia, né? Porque há um caso na família, né? Então, é um desafio bem grande. E eu tenho dois filhos de donos da escola, né? Na minha sala. E é difícil para essas crianças, né? É muito difícil separar, né? O que é casa, o que é escola, minha mãe está ali, minha avó está aqui. É muito desafiador, né? E então, eu sinto que tenho ficado um pouco esgotada, sabe? Porque acaba contaminando toda a turma e às vezes eu perco um pouco a mão e falo, poxa, será que eu preciso alterar um pouco a voz ou usar outra estratégia, né? Às vezes, né, então está muito agitado, então vamos fazer contagem ou cantar uma música, mas às vezes isso não tem funcionado. Então, queria dicas em relação a isso, Laida. O que você já tem feito? A primeira pergunta. E a segunda é, bom, uma coisa é uma criança que tem diagnóstico, né? O que que ela faz, o que que ela, né, que tipo de interferência ela provoca, o que que ela exige de ti, me parece muito diferente de esses familiares de donos que talvez tenha muito a ver com se sentirem meio donos da escola, é, não sei se chega a esse ponto, mas te desrespeitarem ou não reconhecerem os limites que você traz, ou acharem que não precisam necessariamente te obedecer porque tem algum privilégio, mas só desenha um pouco melhor as duas situações, porque não me parece que elas são iguais. Não, nem são mesmo. Essa criança que é autista, né, ela é bem agressiva, então ela tem, assim, uma fascinação por uma criança que isso já vem desde o jardim, de apertar as bochechas, né? Nem sei se eu deveria estar expondo isso aqui, né, porque essa aula é gravada, depois, enfim, né, acaba, não sei nem se é um ambiente que tudo bem eu trazer isso, Laida. Não, eu acho que é tudo bem, sim. Eu acho que bom, só tem acesso às gravações quem tá no apoio e eu não Tá. sei se você já assistiu muitos encontros, mas todo mundo traz criança. E Sim, aí o que eu tá. acho é que vocês acabam, isso acaba apoiando vocês entre vocês, Uhum. sabe? De um inspirar o outro, de alguma forma o que eu trago depois como como apoio ai, nossa, minha criança é muito parecida com essa da Fernanda, a Laida deu essa dica, Uhum. vou tentar ir fazer isso também, vou tentar conversar com os pais sobre isso também. Então, eu sinto que é um ambiente bem seguro, sabe, para trazer Tá, as crianças, tá, só, legal. só para te ficar tranquila. Tá bem. Então, essa primeira criança, ela está na escola desde o jardim, não apresentava os desafios que apresenta agora no fundamental, né? Obviamente, porque as demandas são outras, né? Desculpa. E aí, ela então tem uma criança que ela tem uma fascinação em apertar a bochecha. Ela aperta muito a bochecha dessa criança, o tempo todo, sabe? Ela me morde, ela hoje ela tem um tapa no rosto de uma coleguinha. Enfim, né? Ela começou agora com uma T, que consegue acompanhá-la assim poucas horas por três vezes na semana.
mas é o que está dentro do possível para a família, então acho que não posso reclamar muito, né? Porque isso tem um custo também, né? Que é de responsabilidade da família arcar. É, então são esses desafios, que aí eu acho que já entra outras questões, assim mesmo, de talvez de medicação, né? De procurar uma terapia comportamental, né? Mas os desafios que eu digo na sala, que eu sinto no geral muita agitação, às vezes eu preciso chamar muita atenção. Então, tem algumas crianças que eu preciso falar, por favor, senta, agora é momento. Quantas crianças, Fê? 13 crianças. 13, tá. Não é uma turma muito grande, então, né? Só Não, porque tem gente no grupo com quase 30, tem gente com muitos 20, então 13 ainda é um número que dá para contornar bem, que dá para envolver bem. Tá, muita agitação. Segue. muita agitação. E eu não sei, ontem até fiz um exercício de pedir para eles, né? Compartilhem com os pais de vocês como que está sendo o dia, o quanto a professora precisa chamar atenção, né? Para ver se eles conseguem ajudar vocês. Foi assim, porque eu acho que não dá para a gente ficar levando para as famílias o tempo todo isso, né? Também. Enfim, eu estou um pouco perdida em relação a isso, Laida. Tá, mas é porque assim, você já teve reunião de turma, você já trouxe esse assunto para turma. Não, para alguns casos assim específicos, mais gritantes, eu tenho relatado em grupos individuais de WhatsApp, né? Na agenda já relatei também, mas eu percebo que é uma característica assim, é uma turma com muito acesso à tela, com muito acesso a jogos, uma alimentação assim, né? Então fica difícil brigar, lutar um pouco contra isso, né? Tá, então foi bom você ter entrado nesse ponto, só para a gente entender o seguinte: essas crianças, é, as famílias precisam trazê-los para perto, encantá-los com esse primeiro ano. Reuniões pedagógicas de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Tem professor, eu sei que isso dá muito trabalho, mas tem professor que faz pelo menos uma vez por mês, porque uma escola Waldorf é uma escola de família. A família precisa abraçar a pedagogia Waldorf e jogar bola junto contigo, né? Porque senão o teu trabalho ele se torna 3 vezes mais pesado, né? Então, falar sobre telas, falar sobre alimentação, falar sobre horário de sono, falar sobre os lanches que trazem para a escola, trazer conteúdo para os pais, sabe? Então, toda reunião de pais, isso é muito legal, porque a gente nunca falou sobre isso no apoio pedagógico, então talvez eu esteja entendendo que vocês já sabem disso, né? Mas pode ser que isso não esteja claro para vocês, né? A primeira vez que muitos de vocês estão no primeiro ano. Reunião pedagógica com as famílias precisa ter um tema, precisa ter um conteúdo para aprofundar, vocês podem pensar em xerocar um texto legal, disponibilizar para as famílias estudarem. Não só pode, como deve, praticar uma atividade artística, é, mostrar o que estão fazendo na sala, fazer uma roda, uma música, alguma coisa que está fazendo com as crianças, às vezes até um desenho dirigido, ou um desenho de formas, né, ou uma aquarela com as famílias. Eu acho que é muito importante a gente encantar as famílias se sentirem cuidadas de alguma forma por essa prof, mas sentirem vontade de cuidar dessa prof também, né? Então, quando a gente chega e compartilha o que está acontecendo com as crianças, isso geralmente deslumbra muito as famílias, né? E aí, quando eu chego e falo, gente, estou querendo fazer aula de jardinagem, estou precisando de uns vasinhos, estou precisando de umas mudinhas, estou precisando que vocês cuidem, porque criança de 7 anos tem que ter tempo de tela, tem que ter qualidade de tela, né? Tem que ter quanto tempo essas crianças estão ficando, né? Vamos falar sobre isso, quem sabe exatamente o que os filhos estão assistindo, né? Que outras opções podemos oferecer para eles ao invés da tela,
né, porque eu acho que é muito importante a gente também conversar sobre isso. O que eu mais ouvia na turma era isso: "Não, Laida, mas é a hora que eu tenho para". Então oferece uma massinha de modelar, propõe um desenho também, né, faz um canto bonito na casa para desenhar livre, eh, monta um cantinho na varanda onde eles possam fazer uma jardinagem como eles fazem na escola, né, na hora do almoço, convida o filho para estar picando, para estar ralando, para estar fazendo alguma coisa junto, né. E isso foi mudando conforme eu ia trazendo esses exemplos, isso foi mudando nas casas de muitas crianças. Então eu sinto que a gente também tem que, eh, dançar conforme a música, né. O Pedagogia Waldorf do Rudolf Lanz é um livro muito importante para a gente ter desde o primeiro ano, porque tem é um texto muito didático, o Lanz muito gostoso de ler, é fácil de ler. Para a gente pode ficar muito óbvio o que ele está dizendo, mas para as famílias é muito legal. A gente pode pensar em: "Esse capítulo eu vou imprimir, vou disponibilizar para minha turma, um pedaço a gente vai ler junto na classe", sabe. Só para, eh, só para te trazer referências assim, por quê? Quando eu falo assim, ó: "Gente, hoje vamos chegar em casa e vamos contar para os pais como nós estamos agitados". Isso não faz sentido nenhum para as crianças. Nenhum, nenhum. Isso não é as crianças, isso não vai provocar praticamente nenhum efeito. Na verdade, a maioria não vai lembrar de falar sobre isso, isso não é uma coisa que toca, no que mexe com eles, possivelmente não é uma coisa que incomode eles, né. Eh Talvez eles não saibam se explicar, talvez eles acabem gerando mais confusão ainda quem conseguiu chegar com esse assunto em casa, né. Fica parecendo que talvez a gente esteja querendo mandar um recado para as famílias, ficar ligadas numa coisa, fica muito embolado, fica muito subjetivo, né, uma responsabilidade de colocar no colo das crianças uma reflexão que eles não têm maturidade, juízo, né, discernimento para fazer. Não é por esse lugar que a gente vai fazer eles realmente se juntarem, né. Então tem algumas coisinhas que a gente tem que avaliar, que é: talvez essa turma precise de mais movimento do que está tendo, precise de aulas complementares, um pouco mais substanciais também, né, quando a gente está falando de uma turma muito agitada ou com muita falação, né. Na hora da aquarela, por exemplo, é fundamental, né, o ritual da aquarela ser concentrado, ser silencioso, mesmo que seja muito curto, né, com a tinta bem diluída, com o papel bem molhado, para eles realmente vivenciarem essa essa tranquilidade, essa calma, essa serenidade da aquarela. E ao mesmo tempo, talvez seja uma turma que você precise, "Gente, a gente vai começar o dia hoje dando uma corrida em volta do campinho do", sabe, botar para gastar toda aquela energia para você depois quando, eh, junta eles, eles terem botado para fora o que precisava botar, né. Ele, tem que avaliar, às vezes são muito imaturos, né, são muito jovens, e aí realmente precisa de muita palma, muito movimento, para depois você conseguir fazer o verso da manhã, e agora a gente vai sentar e vai fazer, né, um desenho de formas, vai fazer, né, uma familhinha do 10 e vai, né. Tem que avaliar isso, tá, Fê. Se tem medidas pedagógicas para equilibrar essa turma melhor. E aí, se você quiser depois, eu sei que está muito corrido, porque tem pós e tem um monte de coisa, mas se você quiser depois, você pode me mandar, algumas referências do o tempo da tua roda, o que você tem feito, que aí eu posso te contar. Realmente está muito curto, aumenta isso, bota eles para gastar mais, né, bota para pular mais, cantar harmoniza muito a turma, tá. Eu posso te dar algumas referências para equilibrar um pouco mais pedagogicamente. Eh, Eles são muito pequenos, mas tem uma boa dose de feijão com arroz, sabe, de trabalho que eles já dão conta.
E geralmente quando a gente equaliza essa quantidade de trabalho que eles dão conta, com essa disposição anímica, com esse movimento, com essa, né, com essa sede de fazer e de falar, a coisa começa a fluir um pouco melhor, né? A outra coisa é conteúdo. Eu sinto que o primeiro ano é o ano da criação de hábitos, mas quando as crianças estão encantadas com o que elas estão aprendendo, quando elas estão envolvidas com o que a gente, né, está apresentando, aquela hora do dia ela é muito sagrada, eles não vão ficar se loqueando. Porque, nossa, lá vem a prof com aquela história, ou lá vem a prof com aquele, né, com aquela novidade. Então, é, eu acho que é importante a gente cuidar disso também, tá? Como como a gente está envolvendo esse conteúdo, né? Tá bem fantasioso, tá bem redondinho, tá bem colorido, tá bem vivo em mim. São algumas reflexões aqui. Como é a primeira vez que tu vem no Zoom, na verdade, né? A gente já trocou vários áudios, mas eu acho que agora é que eu tô conseguindo chegar mais em ti. E aí ainda está um pouco abstrato, na verdade, né? A tua turma, as tuas condições. Então, eu estou meio pipocando, assim, jogando, né? Chovendo para todo lado, chuva de ideias, né? E aí, tipo, descarto o que não faz sentido para ti, o que fizer sentido. Opa, isso aqui a Laida falou faz total sentido. Isso aqui eu vou precisar cuidar, né? Vai pincelando o que faz sentido para ti, pensando, na verdade, né? Pescando o que faz sentido para ti para arredondar, para cuidar, tá bom? Perfeito, Sobre, obrigada. sobre os limites com as meninas, uma informação só para. Com as crianças, eu nem sei se são meninas, na verdade, com as crianças que têm famílias fundadoras, famílias donas e tal, pode ser muito interessante uma conversa, né, com as próprias famílias, além das crianças, né? Mas eu acho que elas se sentirem, mexe com as crianças se não se sentirem talvez, favoritadas, privilegiadas, né. E ao mesmo tempo, se o professor ele vai conduzindo as coisas de um jeito que elas percebam que ele é justo, eu não te favorito porque eu sou justo, eu trato todos iguais. E ela reconhece nisso uma verdade, ela pode até se incomodar com isso no começo, que isso de repente não é uma vivência tão comum para ela, mas ela aprende a te respeitar, a te admirar lá no fundo, porque a criança pequena, esses pilares morais, eles geralmente eles ainda estão muito puros, né? Quando a gente tem uma solidez assim, né, quando a gente não fala de bondade, a gente é bom. Quando a gente não fala de verdade, a gente é verdadeiro, a gente anda no caminho reto, né? A criança aprende pelos nossos gestos, pela nossa condução, não pelo que a gente diz. Então, eu acho que para começar a colocar limites nelas, bom, tem aquelas ferramentas óbvias, né? As histórias curativas e falas muito assertivas, né? Mas eu sinto que a justiça, no sentido de sempre tratar todos, né, do mesmo jeito. E aí você fez até uma pergunta para mim assim: será que eu tenho que me exaltar, né? Não, nunca, tá? Nunca, por favor. O ser humano ele aprende com tudo, né? A verdade é essa. Outro dia eu estava falando com a Bia sempre só atende, assiste pelas gravações. E aí a Bia falou para mim, nossa, ela tem uma situação muito complexa, atípica, assim, porque ela tem outras professoras que cuidam das crianças dela, né? E aí tem uma que grita, porque não é uma iniciativa Waldorf, ela é uma prof que tem um coração Waldorf, que já trabalhou em outras escolas Waldorf, né? E tá numa escola que não é, agora tentando trazer o máximo de pedagogia Waldorf para dentro de um contexto que não é e que não valoriza. É, e aí tem uma prof, e aí as crianças se governam completamente, são completamente encapetadas com ela, e aí chega uma prof, dá um grito e bate com as mãos na mesa e eles ficam bem quietinhos.
E aí eu trouxe isso para a Bia, né, as crianças elas se acostumaram com o autoritarismo, com a gritaria da outra, com a né, eh, eles se encapetearem contigo, tipo, ficarem bem loucos contigo, tem a ver com se sentirem muito livres contigo, né. Eh, e aí, como que a gente conta para as crianças que elas precisam nos respeitar, né, também, né. Então, eu acho que uma história curativa escrita por nós, do nosso coração, para trazer isso para as crianças, pode funcionar muito bem, né. Eu sempre gostei nossa, eu gostava muito desse caminho das histórias. Mas não faz sentido a gente só contar a história e no dia a dia a gente não está muito, consciente, né, das nossas atitudes na frente dessas crianças. Então, eu não sei o que mais trazer para ti em relação a isso agora, mas eu vou ficar com isso, sabe, no meu campo, assim, para e se você quiser também me trazer outros exemplos, eu acho que principalmente situações, assim, "Ai, Laida, nessa situação, né, fiquei meio sem saber o que fazer", talvez eu possa ir, né, te ajudando a entender melhor, a se posicionar melhor, enfim, acho que é isso. Tá, Fê? Tá ótimo, obrigada. Deixa eu só dar uma espiada aqui no grupo, o que que teve depois disso. A Fabi, querendo saber da história da flauta. Bom, Fabi, a primeira coisa é a seguinte: não precisa ler partitura, pelo menos ainda, no primeiro ano. Vai te ajudar muito saber, né, ler, óbvio, porque você vai ter mais liberdade para estudar em casa, vai ter mais liberdade para trazer repertório para as crianças. Mas isso não é uma demanda de primeiro ano, você tem tempo ainda para isso. Se você tiver um apoio de música, eu estou entendendo, que você tem, né, eles têm 2 vezes na semana aula de música, e agora eles vão começar a ter contato com a flauta doce. Muito bem, então o professor de música da tua escola está entrando com a flauta doce agora. Na minha percepção, isso já está até um pouco tarde, acho que podia ter começado um pouco mais cedo no ano. Eh A gente apresenta as notas de uma maneira muito lúdica, né, as crianças podem ter aula de flauta só uma vez por semana, aula de música uma vez por semana, não precisa ser 2, mas se tiver 2 tá ótimo. Mas o que acontece quando a gente vai, eh, se entendendo com a flauta, é que a gente pode chamar a flauta na hora da roda, a gente pode, sabe, a gente pode convidar esse momento musical para outros, né, não precisa ser, vamos tocar essa música né, na aula de flauta, ela pode chegar na hora da roda, por exemplo, né. Então eu acho muito importante o professor de classe, ele saber tocar flauta, com o tempo ele entender de uma partitura, com o tempo, não precisa ser agora, mas isso ajuda muito. Eh, e também esse caminho, né. Então, no primeiro ano eh, a gente não apresenta todos os tons, e as crianças ainda não precisam necessariamente saber o nome dos tons. Então a gente poderia pensar em nomes lúdicos para apresentar as notas, né. Já tem algum tempinho que tem os profs tipo: "Laida, estou muito perdida, não sei o que fazer", e sabem, né, que eu era professora de música da minha turma, então eu vou tentar, gente, agora em setembro, a gente fez no primeiro semestre eu consegui fazer uma oficina para vocês praticamente por mês, de assuntos interessantes para a gente aprofundar. Eu acho que agora em agosto eu não consegui, porque eu ainda estou bem doida entregando as ilustrações dos livros, mas em setembro eu vou ter entregado, né, eu vou ter resolvido todos, né, e aí, vou liberar um espaço, uma energia muito boa, eu vou tentar fazer em setembro essa oficina de flauta para vocês, acho que vai ser bem legal, tá.
Fabi, e aí eu não sei se eu consigo aproveitar essa oficina para já ensinar a ler partitura, não. Mas se eu chegar nesse ponto, eu não sei se eu consigo por tempo mesmo. Mas qualquer coisa a gente faz igual as outras oficinas, que teve parte um e parte 2, tá bom? É, E aí ela pergunta: como é isso para vocês? Ela não pergunta só para mim. Então, quem está assistindo a gravação agora e não, né, que não veio para o Zoom, agora eu estou chamando a atenção para essa conversinha que teve ali no grupo, né, proposta pela Fabi, se vocês quiserem se colocar lá, né, não tenho nada a ver com isso, não sei nada de flauta, não toco flauta, tem professor de música, não, estou desesperada, eu que tenho que fazer tudo, estou sabendo fazer, estou manjando, está sendo super legal, vou contar meu caminho para a Fabi. Sintam-se à vontade para compartilhar, porque ela pediu mesmo, né, para saber como todo mundo estava fazendo, tá bom? Muito bem. Próximo ponto da Roberta. Bom, a Roberta trouxe umas questões aí com criança neurodivergente, que eu avisei ela que eu não tenho como ajudar, porque eu acho complicado. Eu não gosto de falar sobre o que eu não vivi, sabe, gente? Então, mesmo tendo me debruçado sobre assuntos aprofundados sobre a neurodivergência depois da classe, é, eu sinto que ainda é um assunto muito do campo das ideias, não é do campo das ações. Eu não tive crianças autistas, então eu não vou ajudar a Roberta nesse ponto. Se vocês quiserem compartilhar, quem tem, porque eu sei que na turma vários, né, nessa turma de apoio pedagógico, vários profs têm, por favor, compartilhem com a Roberta, tá bom? Tô fraca na aquarela. Tô fraca na aquarela é muito bom, Roberta, né? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu tô entendendo que talvez você esteja meio perdida, não esteja conseguindo fazer muito bem. Então, me conta depois que você assistir essa aula, se você quer, Laida, o que está faltando para mim é um ritual um pouco mais amarradinho, um pouco mais estruturado. Que música você fazia? Que verso você fazia? Como você conduzia a aula? Ou, não, Laida, eu tenho verso, eu tenho uma música, a gente já tem o nosso hábito, o nosso ritual, mas eu estou perdida no currículo, né? Eu não sei o que fazer. Apresentei as cores primárias e agora dei uma estacionada. É, o que eu gosto de deixar claro para os profs é assim: qual é o currículo de aquarela? Cores primárias, né? A gente pode fazer as cores primárias de um jeito primeiro bem basicão e depois a gente pode ir criando situações, criando historinhas, né? Então essa referência ela talvez não esteja totalmente clara para vocês, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho vários exemplos agora porque eu estou dando curso de aquarela, né, gente? Então, eu vou dar vários exemplos para vocês de historinhas para vocês sacarem um pouco o clima de como conduzir uma aula de aquarela, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Vou contar uma historinha para vocês visualizarem, tá? Ó, um exemplo de uma aquarela para o primeiro ano. O amarelo ouro chegou em vários pontinhos de luz, uns grandes, outros pequeninos, espalhados pelo papel. A gente está contando a história e está fazendo, mostrando para as crianças. E as crianças vão começar a apreciar a gente, mas elas já estão todas preparadinhas para começar a trabalhar também. Então a gente faz junto, mas a prof sempre começa, né? Ela começa com a história e como ela sabe qual é a história, ela já vai começando a mostrar para eles, mas ela fica fazendo junto com as crianças, tá? Depois chegou o azul ultramar. Foi rodeando com cuidado, com calma, cada amarelinho sem encostar, para não apagar o seu brilho tão luminoso. E foi assim, abraçando cada pontinho, como um manto azul que envolve as estrelas. Vocês não conseguem imaginar essa aquarela já? Ela está pronta, a imagem,
né? Então, é uma história que inspira uma imagem. Quando eu acabo de contar a história, eu posso continuar ainda. É muito interessante que quando acabe a história, a prof mergulhe naquele processo da história, naquela proposta também, né? Então, ela pode continuar bem concentrada ali fazendo. E se alguma criança começar a falar, a gente pode sempre ter um comando que indique que a aquarela é introspectiva, é concentrada, é silenciosa. E aí, quando a gente termina, a gente apoia o nosso pincel com calma, com delicadeza, a gente continua apreciando em silêncio, ou a gente pode se levantar muito calmo e botar na estante a nossa aquarela para eles saberem o que fazer depois também. Voltamos para o nosso lugar, esperamos em silêncio todo mundo terminar. Isso é criação de hábito. Isso tudo pode acontecer em 10 minutos, gente, mas é imprescindível que é, a gente vá azeitando e arredondando para ser um momento, mesmo que sejam só 10 minutos, são 10 minutos de inteireza, de concentração, de mergulho naquela cor ou naquelas cores e naquela vivência, naquela proposta, tá? Se vocês estiverem precisando de dicas, de historinhas, elas são assim, elas são muito simples, tá? Muito, muito simples. É, aí eu vou contar outra agora. Ó. O vermelho carmim saltou no meio da folha, se espalhou como um sol no final da tarde, poderoso, quentinho. E aí, para aquelas crianças que de repente entenderam o gesto do saltou para um gesto de repente duro, que seja brusco com o pincel, a gente chama atenção, né? Esse salto, ele é como a gente traz uma imagem, né? Saltou como um acrobata, saltou como uma bailarina, saltou como tá? A gente traz vai arredondando para a criança ter cuidado com os materiais, ter delicadeza, tá? Chegou então o azul do céu, curioso, achou tão linda aquela energia do vermelho. Chegou pertinho, envolveu seu calor, mas não teve coragem de se aproximar muito. Ficou só olhando, apreciando de pertinho, sem encostar. Mais uma vivência de duas cores no papel. Agora o vermelho está redondo no meio, o azul envolvendo por fora. A gente consegue imaginar completamente a proposta com a história. Eu sinto que isso é uma informação que talvez não esteja muito clara para todos e que ajuda muito, gente. Ajuda muito. Então, quando eu estou apresentando as cores primárias, eu também posso fazer assim. É, um azul calmo e tranquilo que chegou de mansinho, se espalhou por todo o papel, em alguns pontos mais forte, em outros mais delicados, se espalhando por todo o canto, como numa noite sem estrelas. Sei lá, imagina uma, uma imagem qualquer, tá? Ou como num mar sem, num mar tranquilo, no mar profundo, tá? Imagina traz, é claro que vocês não vão ficar inventando na hora, tá? Isso tem que estar tudo pronto. Então, a gente com a história, mesmo que ela seja curta, eu já instigo um pensamento, né? Eu instigo essa imagem dessa aquarela pronta. Aonde a gente quer chegar com isso, né? E mesmo que tenha uma condução, né? Mas é uma condução poética, fantasiosa, né? Que dá um redondinho, tá? Eu acho que isso vai ajudar, tá, Roberta? As historinhas, né, esse planejamento. Eu estava fazendo as contas, porque ontem a gente teve apoio pedagógico do grupo do segundo ano, de uma prof desesperada com a aquarela também. Eu estava fazendo as contas com elas, vocês têm mais ou menos 12 aulas até o final do ano. Então ainda tem muita coisa legal para fazer, né? Se a gente deixar dezembro todo de fora, porque dezembro é muito louco, né?
muita coisa, e aí às vezes tem outras, mas se a gente contar setembro, outubro, novembro, vocês têm mais ou menos 12 aulas ainda. Então, mesmo quem está com uma sensação de, nossa, estou muito atrasado, nossa, estou muito displicente com aquarela, ainda dá para fazer muita coisa legal, tá? E quando apresenta as cores primárias, depois faz essa vivência das cores, e aí pode ser todo tipo de combinação de cor, né? Mas valorizando a não mistura, então vai contando historinhas que eles não se misturem, para não gerar secundárias, é, mas não precisa necessariamente serem as crianças, as cores que vão fazer as secundárias. Pode pensar em todos os tipos de combinação, porque a aquarela ela fala muito do campo do sentimento. É muito interessante a criança vivenciar com a sua emoção o que aquela combinação de cor provoca nela. É harmônico, é desarmônico, né? Me, me refresca, ai, me aperta, me agita, né? Vocês não precisam estruturar essa emoção, não precisa verbalizar a emoção, mas é interessante que a gente propicie para as crianças, né, diversas possibilidades, diversos caminhos, tá bom? A Roberta também me perguntou sobre trabalho manual. Eu fazia uma aula dupla por semana. O primeiro trabalho, geralmente, depois que a gente já fez todo aquele caminho de primeiro ano, né? Que eu acredito que é por isso que você só está começando agora, de apresentar a lã, né? De apresentar as agulhas. O primeiro trabalho geralmente é um quadradinho que a gente transforma num passarinho, né? Tem muitos profs que fazem isso. É o trabalho mais simples que existe. É, eu tenho um livro de trabalhos manuais da pedagogia Waldorf maravilhoso, com milhares de receitas. É, muitas começam com um quadradinho, mas eu acho que a partir do passarinho, quase todas já ficam um pouquinho mais elaboradinhas. Então, eu acho muito legal começar pelo mais simples possível, que é esse quadradinho, né? É muito importante que todas as peças tenham uma finalidade, né? Depois do passarinho, podemos pensar em fazer outros passarinhos, fazer um galho na sala, onde cada criança seja representada pelo seu passarinho. Depois, ela pode fazer outro passarinho para levar para sua casa. Depois, ela pode fazer vários quadradinhos e a gente ensinar ela a fechar uma bolinha. Para fazer a bola, são 6 quadradinhos, então é legal para as crianças mais trabalhadeiras. Para as crianças que são menos trabalhadeiras, é com um quadrado um pouco maior, a gente consegue fechar um coelhinho, tem um caminho que a gente precisa ajudar as crianças, né? Mas eu acho que a gente consegue. Se eu não me engano, é um quadradinho, podem ser 2 também. Vou conferir com a minha irmã, que é muito boa de trabalhos manuais, para eu não falar besteira. É, e eu posso ver com ela, porque eu tenho certeza que eu não tenho o PDF dessa apostila, mas eu tenho a apostila. Se vocês quiserem, eu posso transformar ela num PDF. Ela tem milhares de receitas, tá? Tem vários bichinhos, tem um monte de coisa. Na minha turma, a gente fez passarinhos, coelhos, com um tubinho, um retângulo. A gente fez um pastorzinho e teve um menininho que era muito trabalhador, que era completamente atípico da minha turma de produção, que ainda fez um retângulozinho azul, um pato, que são 2 quadradinhos, que a gente fecha e coloca o biquinho e puxa o rabinho no quadrado, no outro quadradinho, e ele fez uma bola também. Tá? Então podemos combinar isso. Me lembra quando você assistir a gravação, de disponibilizar essa apostila, para o caso de eu esquecer, porque a minha cabeça ainda está muito poluída por tantas demandas, porque aí eu posso me organizar para transformar em PDF para vocês, tá? Mas eu acho que uma aula de 2 tempos por semana é suficiente. Depois que eles aprenderam o tricô, a minha vida mudou, gente. Assim, em todos os anos, quando eu apresentava o trabalho manual, ficou muito agitado, acabou o dever, pega o trabalho manual. Ficava trabalhando. Acabou o caderno, acabou o desenho, acabou a aquarela, acabou. Posso pegar meu trabalho manual, prof? Pode. Pode pegar o trabalho manual.
E aí ficava ali quietinho trabalhando, tá. Tinha criança que pedia muito trabalho manual, para todos os momentos. Tinham crianças que levavam trabalho manual para a hora do recreio, eu deixava também, era só ter a responsabilidade de não perder nada. Eh, mas eu tinha as minhas 2 turmas eram relativamente pequenas, né, então sempre foi muito tranquilo isso. Eh, turma muito grande eu não sei, né, não façam isso com a turma de vocês sem se sentirem seguros para fazer, tá. Bom, eu acho que eu consegui passar por todos os pontos, gente. Eu espero que sim, que eu não tenha esquecido de ninguém, que eu não tenha esquecido de nada. Tô voltando aqui só para ter certeza, acho que tá tudo certo. Bom, quem tá assistindo essa gravação agora, se precisar de mais alguma ajuda, me avisa, o nosso próximo encontro já é mês que vem, né. Eh, agora reta final do ano, o que vocês estiverem precisando de ajuda, de inspirações, eh, Micael chegando, né, primavera, então muito muita coisa boa, mas muita coisa intensa ainda, né, até o final do ano. Então, se vocês precisarem de ajuda, me procurem lá no grupo. Fê, obrigada por ter entrado comigo, sempre muito melhor quando eu não estou sozinha no Zoom. É isso, gente. Bom restinho de semana para vocês e até o próximo encontro, tá bom? Tchau, Fê. Beijo. Tchau, querida, Tchau, querida, obrigada. obrigada.